O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal abrirá procedimento de investigação contra o Hospital DF Star, de Brasília, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado, por permitir acesso de pessoas à UTI. Na nota, o Conselho diz que, aspas, as UTIs acolhem pacientes em condições de saúde delicadas, exigindo ambientes rigorosamente controlados para favorecer a recuperação. O aumento no número de pessoas circulando nesses espaços pode comprometer a evolução clínica dos pacientes e aumentar o risco de infecções hospitalares, fecha aspas, diz a nota. Na quarta-feira, uma oficial de justiça entrou na UTI e entregou uma intimação a Bolsonaro na ação da suposta trama golpista na qual ele é réu. O ex-presidente também recebeu aliados, fez uma live, deu uma entrevista para o SBT e isso foi usado como argumento para Moraes determinar a entrada da oficial de justiça. Pedi um comentário rápido para os senhores a respeito disso, né? Começando com Prando, como é que você avaliou isso aí? Porque é o seguinte, o Conselho pedindo, né, explicações a respeito disso, não entrou apenas a oficial de justiça, entrou também aliados de Bolsonaro que foram discutir, inclusive o texto da anistia com ele, né, entrou um monte de gente, estava movimentado, digamos, o quarto do Bolsonaro na UTI, né, Prano? Sakamoto, você lembra daquele meme que aparece o Chico Buarque na capa de disco sorrindo e depois ele, sério, né, mostrando o antes e o depois? O bolsonarismo é um suco de contradições que é inacreditável, né? Eu fico imaginando, né, a antropologia, o Claude Lévi-Strauss tentando falar sobre o cacique golpista que invadiu a Polícia Federal e agora está colocado em liberdade porque está doente. É um fenômeno, acho que muito brasileiro, né? O golpismo vigoroso na página 1 e o golpista convalescendo doente na página 2. UTI é lugar de fato de recuperação. Não interessa se o hospital é o hospital do SUS, é o hospital universitário ou é o hospital mais caro do Brasil. É um espaço de fato que deveria ser preservado ao doente, quando muito aos seus familiares. E óbvio que existe uma montagem de um estúdio, olha a imagem, né? Olha como quem está filmando pega num primeiro plano ela chegando, aí o Bolsonaro assente com a cabeça, aí ele fica bravo, ele pergunta se ela sabe onde ela está. O Bolsonaro questiona a oficial de justiça, ela diz, mas aqui eu cumpro mandado, eu fui mandada para cá, eu só cumpro ordens. Aí ele fala, ordem de quem? O senhor sabe, ordem de quem? Do ministro Alexandre de Moraes. Aí ele começa, e aí muda a posição, e aí a pessoa. Quer dizer, é tudo montado. Logo depois estão entrando, parece que na Corte Interamericana de Direitos Humanos, dizendo que isso é. Mas veja só que situação que nós estamos. É esse mesmo Bolsonaro que pede para ser resguardado na UTI, que fez a live para vender capacete, que tem reuniões políticas, que deu entrevista, é o mesmo Bolsonaro que nos momentos da pandemia colocava em dúvida se as UTIs de fato estavam com pessoas por Covid. Pediu para os seus apoiadores e outros políticos entrarem nos hospitais para filmar que era uma fraude, que a verdade, os números de leitos eram inflados para tirar dinheiro do governo, que não era tudo isso. Então, assim, como eu disse, né, para mim, a lógica cartesiana é uma lógica que é suplantada por esse surrealismo fantástico, mas que ganha força. Isso aí consegue angariar simpatia neste núcleo da extrema-direita. Eu quero agradecer, Sakamoto, o seu convite. Foi um prazer estar aqui contigo hoje na apresentação do jornal com o Cláudio, que é sempre um diálogo muito interessante, muito importante. Aprendo sempre muito com vocês e deixar um abraço, porque eu também entro ao vivo nesses minutinhos aqui. Fiquem todos bem. Desejo a todos uma boa noite. Obrigado, Rodrigo Prando, professor de Ciência Política do Mackenzie. Obrigado pela participação aqui no All News, segunda edição. A gente está indo rapidamente para um breve intervalo também para quem acompanha a gente na TV. Né? A gente continua aqui conversando sobre esse tema na internet. Para o pessoal da TV, a gente volta já. Cláudio, a gente tem uns 2 minutinhos e meio exatamente para falar sobre essa questão da UTI, né? Desse pedido, né? Do Conselho Regional de Medicina para poder explicar. Olha, longe, na verdade, de falar que os médicos estão com
estão junto com o Bolsonaro, alguma tentativa de fazer alguma coisa no hospital. Não é isso. Mas, realmente, né, esse entra e sai na UTI de alguém que se diz que está convalescente, né, essa transformação da UTI num espaço de gravação, né, Um estúdio. Um estúdio, né, político, né, para gravação de peças políticas, extrapola o senso do aceitável, né? Não, extrapola. Surpreende que o Conselho Regional de Medicina de Brasília, né, só tenha se mobilizado depois que houve a intimação por meio do oficial de justiça, né? Logo que houve aquela entrevista do SBT, já faria sentido, né, que tivesse ocorrido algum tipo de mobilização, né? Mas, enfim, é o que temos para hoje, né? E isso, claro, né, vai muito em linha com aquilo que é também o posicionamento que o CFM vem tendo já há muito tempo, desde o governo Bolsonaro ali, sendo muito condescendente, né, com as posturas do governo Bolsonaro em relação a questões de saúde, né, inclusive endossando aqueles tratamentos sem qualquer tipo de comprovação médica, aliás, de comprovação científica, né, que inclusive a gente sabe podem até produzir efeitos nocivos ao tratamento das pessoas, da ivermectina, da cloroquina, enfim, surpreende, né, que um conselho formado por médicos vá contra a ciência médica, mas enfim, é aquilo que a gente via ali, por quê? Porque mais do que o Conselho Federal de Medicina, parece que o F passou a significar filo-bolsonarista, né? Conselho Filo-Bolsonarista de Medicina. E aí ficava ali endossando tudo que o Bolsonaro fazia. Então, há uma relação realmente um pouco complicada, né, dessas entidades médicas com o bolsonarismo, que já vem de um certo tempo, e parece que só agora, né, quando o Bolsonaro ficou irritado com a ida do oficial de justiça, é que eles resolveram se mexer e ter algum tipo de posicionamento. Isso, claro, estou falando do Conselho Regional do Distrito Federal, mas também o federal que soltou uma nota anódina, né, a respeito do assunto, uma nota que na realidade não diz nada, uma nota genérica, podia ser sobre qualquer assunto, até sem que nada houvesse ocorrido, só para esclarecer como é que eles funcionam, né? Quando foi questionado, né, o Conselho Federal a respeito disso que aconteceu, mostra, na realidade, um alinhamento muito mais político-partidário do que propriamente aquele tipo de posicionamento que se esperaria de uma entidade com essa natureza. E tem toda uma discussão, na verdade, também, Cláudio, com relação à questão do próprio posicionamento político dos conselhos regionais, do Conselho Federal de Medicina, né? E o Conselho, na verdade, ficou devendo bastante durante a pandemia ao abraçar um posicionamento bolsonarista, né?